Amém? Vamos então para esse momento. Estou muito empolgado de verdade para compartilhar com você aquilo que eu fiquei pensando e meditando muito essa semana. Tenho certeza que será muito especial para você ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Então, muito obrigado de verdade por estar aí com a gente. Quero encorajar você também a chamar todo mundo aí para ouvir e de alguma maneira compartilhar também essas mensagens para que mais pessoas possam ouvir a boa notícia do Evangelho. Eu estava pensando muito a respeito sobre provisão de alegria. Existe provisão de alegria em meio a tanta dificuldade? Existe sorrir diante de dificuldades? Isso é ser um escárnio, ou isso é uma zombaria, isso é não se importar com a dor do próximo. Então eu quero falar um pouco a respeito disso. E se eu fosse dar um tema, seria sorrindo com Ele. Nós vemos que Deus em Cristo nos revelou o coração dEle. Em Cristo nós sabemos de fato os sentimentos de Deus. E o que nós vamos falar um pouco aqui, se nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do próprio Deus, porque Cristo é a expressão exata de Deus. E de uma maneira fisiológica, o sorriso ele pode ser um ato involuntário, causado por algum fator externo. Mas eu quero ir mais profundo disso. Eu quero que o sorriso para os filhos de Deus não é algo mais involuntário, mas é voluntário, é o participar. Quando nós estamos sorrindo, não é simplesmente um ato do nosso corpo, mas é uma expressão no corpo do que acontece no nosso espírito. Eu quero ir um pouco mais profundo com você nesse assunto. Em Salmos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, o salmista ele escreve algo muito interessante. Salmos capítulo 2, do versículo 1 até o 8, e nós vemos, depois nós vamos ver para aonde isso aponta. Versículo 1 diz assim: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então acho que pode terminar por aqui, depois a gente continua. Mas olha isso, nós vemos aqui um plano. Nesse contexto, os gentios eram inimigos de Israel. Então eu quero contextualizar muito esse texto, porque eles viviam em sombras. Hoje nós vivemos completamente diferente por causa de Cristo, da manifestação de Cristo. Mas eu quero contextualizar você. Os gentios eram os inimigos de Israel. E o salmista, quando estava escrevendo isso, ele disse que os gentios, os outros povos estavam tramando contra Israel, tramando contra Deus, planejando contra Deus. E nós vemos o que o salmista descreve no versículo 4, quando Deus vê esse tipo de atitude. Deus, aquele que habita nos céus, se rirá. Então é mais ou menos assim, quando os inimigos de Deus, estavam tramando contra ele, ele simplesmente sorriu. Ele simplesmente sorriu. No próximo versículo,
aliás, da parte B do versículo 4, diz: o Senhor zombará deles. É muito interessante isso daqui. Depois nós vamos contextualizar bastante para o nosso tempo, mas esses dias eu estava com o Kagawa, vou até contar, com o Kagawa e com o Vitor, e nós, enfim, fomos fazer algo competitivo entre nós, e o Vitor olhou para a gente assim, deu um sorrisinho e falou assim: é melhor treinar, hein? E eu achei aquilo muito engraçado, né? Porque ele rindo daquela maneira, ele nos colocou de verdade assim, em uma posição: ei, olha lá, olha o que vocês vão fazer. Tipo, vocês não são páreos para mim. Algo do tipo. E é mais ou menos isso. Quando os inimigos tramam algo, Deus ri. A verdade é que Deus ri diante dos planos do inimigo. Agora, deixa eu contextualizar isso para você. No versículo 5 em diante, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Olha isso, que incrível. Deus ri porque ele viu Cristo. Enquanto os inimigos tramam contra Deus, Deus então olha para Cristo, sorri, e ele diz: esse é o meu filho, e esse filho terá os gentios por herança. Então aqueles que estavam tramando contra Deus, Deus sorri vendo Jesus, porque sabia que Jesus os salvaria, que Jesus mudaria a história deles. A verdade é que Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Então, mediante as situações, muitas vezes planejadas pelo inimigo, seja, enfim, hoje nós sabemos que os nossos inimigos nunca, jamais serão pessoas. Nunca e jamais serão pessoas. Jamais, jamais. Nós não temos inimigos pessoas. Hoje nossos inimigos é a falta de fé, é a falta de perdão, é a impiedade, as coisas que ferem Jesus, né? Mas as pessoas nós amamos, nós abraçamos, nós amamos de graça, assim como Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Mas eu quero te dizer algo. Muitas vezes nós olhamos para Deus e parece que Deus enfim, não expressa sentimentos, mas nós aprendemos com o salmista que quando Deus olha para Cristo, para a obra consumada, Ele pode sorrir. Ele pode sorrir. Jesus, ele disse assim, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Jesus, ele era extremamente alegre, extremamente feliz. Uma das provas dessa felicidade, desse bom ânimo, foi Ele mesmo ter dito a nós: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus, Ele nunca vai pedir algo a nós que Ele já não tenha provisão para que façamos. Então, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Era muito comum os discípulos protegendo Jesus tentar afastar as crianças. E de verdade, eu nunca vi crianças gostarem de pessoas que não são alegres. Eu nunca vi crianças se aproximarem de pessoas que não têm um sorriso no rosto. Eu nunca vi, não tem como. As crianças têm medo de quem não sorri. E nós vemos que Jesus, ele atraía as crianças para si, a ponto de quando os discípulos foram expulsar as crianças, ele disse: não, deixar vir a mim as criancinhas,
pois das tais é o reino dos céus. Deixe ser atraído pelo sorriso de Jesus. Deixe ser atraído pelo bom ânimo de Jesus. Eu quero rapidamente falar a respeito de uma pequena pesquisa que eu fiz dos benefícios do sorriso. Isso é muito engraçado, mas eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar. O sorrir, primeiro, libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. Então, quando você sorri, é como se liberasse endorfina. Olha a importância fisiológica, que eu não estou falando ainda, né, me aprofundando no espiritual, mas no físico, fisiologicamente falando, quando você sorri, libera endorfina e é uma sensação de bem-estar. Por que uma sensação de bem-estar? Porque foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para sorrir. Nós fomos criados para celebrar, para estarmos sempre de bom ânimo. Segundo, sorrir estimula o sistema imunológico. Eu não sei se você sabe, mas muitas crianças com câncer, com tratamentos, enfim, com problemas de saúde sério, existe um programa a eles que traz de alguma maneira piadas, distrações, entretenimento para que elas possam sorrir. Porque o sorrir aumenta a imunidade. Olha isso, gente. Você acha que, de fato, se sorrir não fosse tão importante, não, o nosso corpo não responderia dessa maneira? Inclusive, a redução de estresse também está associada ao sorriso. Nesse momento eu quero até convidar você, independente do momento, nós já vamos chegar lá, que você esteja passando, de abrir um sorriso. Olhe para a pessoa do seu lado, dê um sorriso para ela aí. Terceiro, o sorriso alivia a tensão física e o estresse. Quarto, o sorriso faz bem para o coração. Quando você sorri, o seu fluxo sanguíneo aumenta. Meu Deus, olha isso, melhorando a função dos seus vasos, protegendo, né, obviamente, de ataques cardíacos ou outros problemas cardiovasculares. Tudo isso no ato de você sorrir. 5, um sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo. Isso aqui é muito interessante. O sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo. Pessoalmente falando, eu me lembro de alguns momentos de conflito onde eu estava com muito medo e eu era pequeno e, enfim, eu tinha feito algumas bagunças, algumas artes. E o meu pai, então, olhava para mim e no olhar, né? O pessoal mais antigo sabe bem o que é isso, mas no olhar, você já sentia ali como que estava o clima, né, entre você, se você seria corrigido quando chegasse em casa, enfim. Mas a minha alegria, né, o alívio da ansiedade, do medo, era quando eu olhava para o meu pai e ele dava aquele sorriso. Ele sorria para mim e eu falava, uau, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem entre nós. 6, compartilhar um sorriso gera relações de confiança. Você que é da Igreja por Amor, que é da nossa comunidade, você sabe como isso é comum entre nós. Quando nós olhamos para as pessoas e sorrimos para ela, nós queremos de fato fazer com que ela se sinta amada, né? Que ela se sinta, de alguma maneira, confiante em poder retribuir o sorriso. Então, isso demonstra empatia. Olha a importância de abrir um sorriso. 7, sorrir ajuda a resolver conflitos.
Isso aqui é muito bom. William Shakespeare vai dizer: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. Que coisa linda. Meu Deus do céu, olha só o que o sorriso nos traz. E eu estou falando só de benefícios fisiológicos. Enfim, teria 10 aqui, mas eu não vou falar dos 10 não. Acho que já está bom, acho que já deu para você entender a importância que o sorriso tem no nosso viver. Mas Felipe, beleza, eu sei de tudo isso. Mas, como que eu posso sorrir? Como que eu posso sorrir mediante a tanta dificuldade que eu estou passando? Como que eu posso sorrir vendo tanta injustiça acontecendo ao meu redor? Felipe, como que eu posso sorrir sabendo que meu vizinho, enfim, está sofrendo de problemas de saúde, um familiar meu morreu? Como que eu posso sorrir? É exatamente sobre isso, nesse ponto que eu quero falar com vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Diz assim: começar do versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, olha isso, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Uau! Isso daqui, o escritor de Hebreus está fazendo uma citação de Salmos, que inclusive o salmista, de maneira profética, enxergando, Cristo, escreveu em Salmos capítulo 45, versículo 7, e nós vemos que o motivo de Deus colocar alegria em Cristo era porque Ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Agora, olha isso. É natural quem ama a justiça odiar a iniquidade, odiar a injustiça. Gente, hoje nós vemos tanta injustiça. Em todos os lugares onde nós olhamos, nós vemos, infelizmente nós vemos. Imagina ainda no tempo de Jesus, imagina ainda 2000 anos atrás. A verdade é que Jesus amava a justiça, odiava a injustiça, e mesmo assim, sempre estava sorrindo. Mesmo assim, sempre estava com um sorriso no rosto. Jesus sabendo que seria morto, Jesus sendo odiado por muitos, desprezado pelos seus. A Bíblia diz que ele veio primeiro para os seus e os seus o desprezaram. O Deus Todo-Poderoso que se fez homem, abrindo mão da sua glória, não pôde, o Deus que diante de alguns, de um lugar, ele não pôde operar grandes milagres. Esse Deus, o mesmo Jesus, que chorou porque queria colocar Jerusalém debaixo das suas asas, esse mesmo Jesus, que era movido de íntima compaixão pelas pessoas, esse mesmo Jesus que estava vivendo debaixo de um governo que, meu Deus do céu, governo de Roma, esse mesmo Jesus, era o homem mais feliz e alegre sobre a face da terra.
Felipe, mas por que isso? Porque o seu sorriso, o meu sorriso que nós hoje colocamos no rosto, independe do que acontece no nosso externo, mas depende totalmente do que já aconteceu no nosso interno. Jesus, mesmo vendo toda essa injustiça, mesmo cooperando, trazendo o céu em todas essas situações de injustiça, odiando a iniquidade, esse mesmo Jesus poderia então sorrir, porque ele estava externando o que estava dentro dele, e não trazendo para dentro dele o que estava fora dele. E isso, para mim e para você, é um convite a vivermos da mesma maneira. Nós colocamos um sorriso no rosto por causa de quem nós somos de dentro. Sabe, ainda que esteja doendo de alguma maneira, da mesma maneira que Deus ungiu a Jesus Cristo com óleo de alegria mais do que todos, Ele também unge a mim e a você, porque nós temos a mesma unção dEle. Existe provisão de alegria para você mesmo em meio à dor. Existe provisão para você mesmo ainda que por algum momento você esteja chorando. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe provisão de alegria. E para nós isso é de maneira voluntária. E isso é para nós de maneira voluntária. Nós sorrimos, nós vivemos alegre pelo que nós vemos em Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu amo isso, eu amo isso. Jesus, quando ele veio pregar, ele dizia: é chegado o reino. E depois nós vemos que o reino agora está em nós. O reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E agora, a justiça, a paz e a alegria estão dentro de nós. Tudo que eu e você precisamos fazer é externá-los. Eu amo quando Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, porque tudo isso é coisa externa que entra em nós. Mas ao contrário disso, o reino é justiça, paz e alegria. Tudo o que flui de dentro para fora de nós. Existe provisão de alegria para você, não importa a tempestade, não importa o momento que você esteja passando. Eu quero encorajar você, junte o seu sorriso ao sorriso de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele sorri para você. Uma vez nós estávamos fazendo uma dinâmica e era para eu desenhar em um papel aquilo que eu mais queria. E aí eu comecei a desenhar então no papel e eu desenhei o rosto de Jesus e eu desenhei um sorriso. Porque de verdade, tudo o que eu mais almejava era eu poder tirar um sorriso de Deus. Mas hoje, graças a Deus pelo Evangelho, porque Ele está sorrindo para mim e permanecerá sorrindo para mim por causa de Cristo. Ei, saiba, existe provisão de alegria para você. Existe provisão de alegria para você. Existe uma fonte inesgotável que jorra do seu interior, e essa fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo ama externar o reino.
O Espírito Santo ama fazer com que as pessoas sejam tocadas por aquilo que você tem dentro. O Bill Johnson tem uma palavra que os filhos de Deus têm o Espírito dentro. E os filhos de Deus podem, pelo Espírito, externar o reino de Deus. Então, no momento que você leva a justiça para alguém, você está externando o reino. No momento que você traz paz para alguma pessoa, para o próximo, você está externando o reino de Deus. E quando você é fonte também de alegria para alguém, você está externando o reino de Deus que está dentro de você. Uau! O reino chegou, o reino está dentro de nós. Jesus, ele poderia, mediante a tudo isso, sorrir, porque o externo nunca afetou o que ele era internamente. Isso é um convite para mim e para você. Por todos os momentos difíceis, nós choramos, nós sentimos, sabe, de verdade, ao mesmo tempo amamos a justiça, odiamos a injustiça, é um mix de sentimento. Mas, para nós, que temos as boas novas do Evangelho, que recebemos o que Cristo fez por nós, nunca irá faltar um sorriso nos nossos rostos. Nunca irá faltar um sorriso no nosso rosto. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é a provisão que nós precisamos para sorrir no dia mau. O Senhor é a provisão que precisamos para sorrir em meio à dor, para sorrir em meio ao caos. Obrigado, Jesus, porque quando Deus olha para o Filho, Ele sorri para os inimigos, Ele sorri para os planos, para as artimanhas do inimigo, e hoje nós podemos sorrir da mesma maneira para tudo que de alguma maneira não temos controle ao nosso redor. Nós podemos sorrir em meio às dificuldades, nós podemos sorrir em meio ao caos, porque nós vimos isso em Jesus. E sorrir não é desprezar, mas é confiar naquilo que Cristo já fez e sabemos que temos o escape. E sabemos que nele somos mais do que vencedores. Obrigado por esse convite de sorrirmos com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar. Obrigado, Espírito Santo, por transbordar em nós, as pessoas ao nosso redor, o reino, a justiça, a paz e a alegria, aonde nós estivermos. Muito obrigado. Amém. Amém.